vai dar de presente pra você e seu pai. Um super almoço na Churrascaria Ceasa por nossa conta. E pra participar é muito fácil. Curta e siga a página do Rádio Experiência no Instagram. Deixe seu nome completo e bairro. E boa sorte! O sorteio será dia 10 de agosto, às 18 horas, no programa Rádio Experiência. Promoção Dia dos Pais do programa Rádio Experiência. Participe! Apoio Cultural, Churrascaria Ceasa. Organização Orlando e Nilda. 104,9, Cruz das Armas FM. A Rádio 10 do seu coração. E programa Rádio Experiência. Sua sintonia. Sua rádio. Sua alegria, 104,9, Cruz das Armas FM, é mais você. Programa Lato Senso, sua revista radiofônica semanal, todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM, 104,9. Entrevistas, comentários, debates e muito mais informações. Programa Lato Senso, onde a arte, educação, saúde, cultura, política e religião assumem um lugar de destaque. Todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM, 104,9. Programa Lato Senso. Ligue 3242-2131 e participe. Programa Lato Senso. O ouvinte em primeiro lugar. Programa Lato Senso. Apresentação Edson Gomes. Horas e 4 minutos na capital paraibana. Vamos trazer nosso boa noite aos moradores do Cristo Redentor, aos moradores do Jardim Itabaiana, do Jardim Bom Samaritano, aos moradores do Conjunto Bela Vista, meus amigos lá no Conjunto Bela Vista, no Vale das Palmeiras 1 e 2. A todos os nossos ouvintes através dos microfones da 104.9 Manga Cruz das Armas FM, nosso boa noite. Nosso boa noite também aos nossos Face Friends através do nosso canal no Facebook, o canal do professor Edson Gomes. Dizendo aos nossos Face Friends também que o nosso programa estará disponível amanhã, a partir de amanhã, também no nosso canal no YouTube e no canal do professor Edson Gomes através do YouTube. A todos que estão nos acompanhando, o nosso boa noite. Aqui na 104 FM você faz valer os seus direitos. Ligue 3242-2131. 104 FM. Seriedade e compromisso com a comunidade. Acesse www.radiocruzasarmasfm.com. Programa Lato Senso. Apresentação Edson Gomes. Vamos de editorial. Medo. O que é o medo? Existem várias definições para o medo. Em regra, os dicionários indicam que a palavra medo significa a resposta da consciência a um estado emocional diante de um perigo eminente ou de um perigo. É uma espécie de perturbação diante da ideia de que a exposição ao perigo real ou não. A palavra, além da definição, o medo é uma sensação, e essa sensação está ligada ao estado em que o organismo coloca-se em alerta, diante de um acontecimento inesperado ou que possa ser diferentemente do desejado. Neste aspecto, o medo é extremamente importante para a sobrevivência humana. O indivíduo sem medo certamente estará exposto às mais diversas situações extremas e perigosas, arriscando a própria vida e ficará impedido de medir as possíveis consequências de seus trágicos atos. Quando sentimos medos, o organismo libera hormônios como a adrenalina, que causa imediata aceleração dos batimentos cardíacos. Uma resposta do organismo preparando o nível físico e mental, cuja função é capacitar o sujeito para uma possível resposta
de luta ou fuga. O medo é antecedido pela ansiedade, que é a antecipação do estado de alerta, entre outras reações fisiológicas em relação ao medo. Podemos citar o ressecamento dos lábios, o empalidecimento da pele, as contrações musculares involuntárias, como tremedeira, entre outros. Diante do medo, o organismo reage, às vezes de forma exagerada. No entanto, devemos tomar cuidado para que o medo não se torne uma doença, ou seja, se transforme em uma fobia. A fobia se trata de uma antecipação do medo ou da ansiedade. Sua característica mais importante é o comprometimento da relação em que o sujeito estabelece com o mundo que o cerca. No caso da fobia, o medo não prepara o indivíduo para decidir entre lutar ou fugir. Ele o paralisa, impede que se relacione com o objeto do seu medo. Quem consegue controlar seus medos torna-se vencedor, salvo o exato momento de lutar ou, quando necessário, fugir. Nesse caso, o medo é algo muito benéfico, serve de preparação para a tomada de decisões. Com o controle do seu medo, você cresce e supera, fazendo desse medo um mecanismo de autopreservação. Para tomar uma decisão arriscada, por exemplo, o medo de errar faz a gente ir atrás de informação, pedir uma opinião de alguém ou simplesmente ser mais cuidadoso. Isso é muito positivo. O medo também faz a gente se mexer de vez em quando. O medo mobiliza, empurra para a frente, tira a gente da acomodação. Se você quer transformar a sua energia em crescimento, faça o seguinte: identifique seus medos, pergunte para você mesmo: eu tenho medo de quê? Será que é medo de fracassar? Medo de arriscar e se dar mal? Medo de mudar? Medo do que os outros vão pensar? Assim você reconhecerá o seu medo e saberá enfrentá-lo. De posse do controle, você transformará o medo em seu principal obstáculo em uma grande oportunidade de se superar, impulsionando para a frente e se tornando um vencedor. Vença seus medos. Programa Lato Senso. Apresentação Edson Gomes. O programa Lato Senso desta quarta-feira, 7 de agosto de 2019, tem a honra de receber Jacinto Moreno. Jacinto Moreno, servidor público, nascido no Rio Grande do Norte, mudou-se com a família bem cedo para Sousa, no sertão paraibano, e erradicou-se em João Pessoa. Escritor, teatrólogo e cineasta paraibano, atua de forma independente, dirigiu e produziu diversos filmes, tanto longa como curta-metragem, e entre eles faço destaque para o seguinte: Geraldo por Geraldo e um vivente chamado Curta, de 2010. Geraldo, Jacinto, boa noite. Boa noite, meu querido companheiro, né? Aos ouvintes, boa noite aos ouvintes da Rádio Comunitária, né? Rádio Comunitária 104.9, Luiz das Armas FM. Boa noite ao nosso companheiro Alexandre, Rayan, são os técnicos que estão aqui conosco. Ana Lúcia, né? Que está aqui conosco, Douglas Moreno, meu filho está aqui também, né, fazendo presença, né? E boa noite aqui a minha companheira, né, a mulher que trabalha muito comigo, né? Edilete Bezerra, que Edilete Bezerra também, ela é diretora, ela é dançarina, ela é escritora, ela faz a parte técnica dos meus filmes, né? Ela é diretora de arte, né? E quem faz a parte, quem cuida do pessoal, da roupa do pessoal, né? Edilete Bezerra também está aqui conosco, né? Boa noite a todos. Meu nome é Jacinto Moreno. Aqui comigo também, nós temos a presença como já disse o nosso amigo Jacinto, nosso companheiro aqui, Jacinto, da Edilete Bezerra. A gente pode
importante participação, atriz com importante participação em diversos filmes, não só paraibanos, mas filmes nacionais, com participação em minisséries da Rede Globo, diretora de arte e figurino, diretora também de longa-metragem, produtora de cinema e produtora cultural. E para nós é uma honra recebê-la aqui, Edilete. Boa noite. Boa noite, Edson Gomes, né? Boa noite a todos os ouvintes do programa Lato Senso, né? Da FM 104.9, Cruz das Armas, né? Boa noite, Alexandre, a todos os presentes aqui, né? Ana Lúcia, Rayan, né? E Douglas, que está aqui conosco, né? Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês para falar desse novo trabalho, né? Esse novo trabalho nosso que a gente faz com muita luta e muita garra aqui na Paraíba, né? Por conta própria, por vontade, né? E por desejo, né? Eu estava viajando agora há pouco, né? Já cheguei a semana passada envolvida nesse projeto de Jacinto, que é um projeto maravilhoso, que é esse novo filme, que é A Viagem, né? É um tema que aborda drogas, né? É um tema muito presente na nossa sociedade, né? E que a gente vem combatendo, né? E através desse trabalho de Jacinto, né? Que Jacinto também faz um trabalho muito bonito, que é um trabalho cinema na escola, né? Com as crianças, né? Em Santa Rita, né? Em toda João Pessoa. E esse trabalho vem só a brilhantar um pouco mais a carreira de Jacinto Moreno, e eu estou aqui para ajudar. Pois é, eu agradeço já de imediato, antecipadamente, a participação dessas duas autoridades do cinema paraibano e do cinema nacional e internacional. Eu digo isso porque tem participado dos festivais, do Cineportes, Festival de Cinema Português e diversos festivais de cinema, inclusive com filmes premiados, que daqui a pouco nós vamos falar sobre esses filmes. Eu tinha um interesse muito grande de receber aqui no programa. Nós estamos desde janeiro, que nós estamos aqui uma série de convidados aqui no programa, e eu tinha interesse de trazer, assim, desde o primeiro momento, trazer vocês aqui, trazer a Edilete aqui, que ela vai voltar aqui no programa falando sobre um filme que ela está produzindo. Vamos deixar algumas dicas aqui sobre o filme, mas ela vai voltar falar especificamente desse filme que está sendo produzido por ela. Queria aproveitar aqui para deixar o boa noite a Aline Wagner, que nos acompanha aqui através das redes sociais, Maria do Socorro, que tem tido uma participação importante aqui nas nossas redes sociais, Ana Lúcia Teixeira, a nossa que faz aqui acompanha aqui a nossa filmagem, que também nos acompanha todos os programas, Jaiane Cano, que está aqui nos acompanhando. O boa noite de Ana Lúcia a todos os ouvintes. Marinalva Camilo nos acompanha. Sheila Freitas, lá de Igaraçu, estado de Pernambuco, que está nos acompanhando. A todos o nosso boa noite. E esse negócio não quer funcionar, pensou? Eu sempre tenho problema com isso, mas um dia eu vou parar de falar. Eu quero agradecer a você, Edson, né, por ter me convidado para o programa Lato Senso, né? Para mim é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, né? E agradecer a participação da comunidade de Cruz das Armas e todas as comunidades que estão ligadas na 104.9 FM. Jacinto, você inicia sua trajetória com um documentário sobre a vida e obra de um artista plástico. Que ano, qual foi assim, essa experiência, né? E aí eu faço para os dois aqui, no primeiro momento, como cineasta, como produtores de filme, já o nosso texto inicial aqui que fala do medo. E aí eu queria que vocês respondessem a isso, como é que foi essa experiência, primeiro Jacinto, depois Edilete, como essa experiência de fazer o primeiro trabalho, né? Quando a gente vai impulsionado pelo medo nisso, né? Exatamente. Eu nasci na cidade de Tenente Ananias, lá no Rio Grande do Norte. Depois vim morar em Sousa, né, como você falou. De Sousa, foi lá em Sousa onde eu tive... eu via muito cinema. E aí me apaixonei pelo cinema, entende? Em Sousa. E daí eu comecei a perceber aquilo que eu tinha vontade de fazer. Eu vi aquele filme e um dia eu disse, um dia eu vou chegar a fazer aquilo ali. E graças a Deus eu vim embora para Mossoró
Quando eu chego em Mossoró, eu descobri lá em Mossoró alguns companheiros que trabalhavam com teatro, e aí eu entrei para o teatro. Isso foi em 76, mais ou menos, quando eu comecei tudo, em 76. Mas como Deus me deu um dom de criar, eu comecei a escrever. Nós começamos a escrever de parceria, eu e Vicente Pereira Neto, que hoje é um advogado famoso lá em Mossoró, e nós começamos a escrever. A gente escreveu um cordel sobre quando completou 55 anos que Lampião entrou em Mossoró, e daí nós começamos a escrevemos uma peça de teatro também, de parceria, e aí Vicente abandonou e eu comecei a escrever várias e várias peças de teatro. E vim embora em 84, cheguei em João Pessoa, comecei a amizade com o pessoal de teatro aqui, e comecei a fazer teatro, tentei fazer com o João Costa. Na época que eu cheguei aqui, João Costa estava montando uma peça de Nelson Rodrigues, mas estava com o elenco completo. Eu comecei com o Fernando Messias, também tentamos montar uma peça, eu e o Fernando Messias, não foi possível. Aí foi quando eu tive o contato com o Tarcísio Pereira, né? Grande cineasta, diversos trabalhos dele e teatrólogo também. Pois é, né? E Tarcísio Pereira, eu sempre morava na Torre, eu era vizinho de Tarcísio Pereira, então a gente ia para o teatro, a gente trabalhava com teatro aqui, e aí eu continuei escrevendo meus textos, né? Continuei escrevendo meus textos. Eu sempre fui o primeiro leitor de Tarcísio Pereira, chama-se Jacinto Moreno, que como a gente morava perto, ele escrevia os textos, né? E a gente cobaia. Com o cobaia Tarcísio Pereira, Jacinto Moreno. Então, eu criei uma amizade muito grande com o Tarcísio. Eu tenho um cobaia também, viu? Assim, meu cobaia é minha mulher. O primeiro texto quem lê é 2 livros publicados, todos dois teve que ler. Quase que obrigatório. E aí eu comecei a ter amizade com o pessoal do teatro, né? A minha casa, o Teatro Lima Penante, foi a primeira casa que me recebeu aqui, depois que eu cheguei de Mossoró. Depois eu passei para o Santa Rosa. Então eu fiquei com esse amor muito grande pelo Teatro Lima Penante. As pessoas que trabalhavam no Teatro Lima Penante, que me receberam com muito carinho, com muito amor, e o Teatro Santa Rosa. E aí eu comecei a fazer minhas peças de teatro. Quando foi em 2000, Quando foi em 2000, eu recebi um convite para participar de um curta-metragem de Carlos Dowling. Então eu participei de 3 filmes de Carlos Dowling, eu fazia figuração. Mas quando eu cheguei aqui, em 84, foi na época que eu estava fazendo a novela Vereda Tropical. Eu lembro. Pronto. Foi um sucesso aqui na Paraíba. Pois é. Com a televisão chegando aqui, né? Eu entrei globais. Pois é, eu entrei na Vereda Tropical, né? Tive o prazer de participar de uma cena que aconteceu ali no Mercado Central, né? Na Vereda Tropical. E daí eu não parei, graças a Deus eu não parei mais, tá? Comecei a ser convidados para participar de filmes longas, curtas, etc. Mesmo fazendo figuração ou não figuração, eu entrei no cinema paraibano. Daí eu pensei, por que não fazer? Aí eu comecei a fazer. Comecei a escrever meus roteiros, já que eu escrevia teatro, comecei a escrever meus roteiros, né? E comecei a filmar. Funcionário público lá da cidade de Santa Rita, trabalho na Secretaria de Cultura com muito orgulho, na Secdetu lá em Santa Rita. Está completando agora, para o ano, completa 20 anos que eu sou funcionário. A minha função lá, como a Edileto falou, eu tenho o cinema nas escolas. São 2 filmes que eu tenho, um sobre o álcool e outro sobre drogas, que eu exibo nas escolas. E um infantil, Marcelino Pão e Vinho, que eu fiz uma... Sonha, Marcelino, sonha. Sonha, Marcelino. E eu eu cortei o filme praticamente todo, deixei só aquelas partes principais da criança e tal, para mostrar aos meninos nas escolas. Faço palhaço também nas aberturas escolares lá de Santa Rita, eu também estou participando, né? E estou aí na batalha e fazendo os meus filmes. Eu gosto muito de Santa Rita, eu sou louco, apaixonado tanto por João Pessoa como por Santa Rita. E todos os filmes meus eu faço em João Pessoa e Santa Rita. Ok? Pois é. Edileto, como é que foi esse início? Bem,
O medo, qual foi o medo assim maior? Assim, eu sou paranaense, né? Eu sou filha de nordestinos, mas eu nasci no Paraná, né? E quando eu tinha 5 anos de idade, assim, a educação lá no Paraná é bem diferente, assim. Eu acho, assim, a cidade que eu morava era uma cidade de interior, mas era uma cidade bem evoluída, né? Então, quando eu tinha 5 anos de idade, né? Eu conheci o cinema antes da televisão. Porque quando eu tinha 5 anos de idade, na minha casa não tinha televisão, mas tínhamos um cinema que todos os domingos eu ia assistir com o meu padrinho, né? E eram os filmes de Mazzaropi, aqueles cartazes enormes, né? Assim, e eu ficava fascinada com aquela tela enorme, com aquela coisa. É tanto que quando eu vi a televisão pela primeira vez na casa do prefeito da cidade, uma coisinha pequena, né? Assim, eu fiquei apavorada, né? E eu era apaixonada por cinema, né? E quando eu vim para Paraíba, eu vim para cá com 14 anos. Eu vim para João Pessoa. E quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei pelo folclore, né? Tinha Tenente Lucena, né? Eu fui do grupo do Tenente Lucena, né? E naquela época eu entrei no grupo folclórico do Tenente Lucena, que era o Terra Seca, né? Na época, né? E viajava com o pessoal, participava de tudo isso. E depois eu fui me envolvendo no teatro, né? E na dança. Muito na dança também, fui do Balé Popular da UFPB, né, do grupo de Maurício Germano. E aí foi quando eu tive uma oportunidade, né, de participar de uma produção que teve aqui em João Pessoa, que foi uma grande produção do Cineporte, como você falou, que me dá muita saudade, né, do Cineporte, que eu acredito que aquele projeto não deveria ter acabado e eu espero que volte, né. Felizmente, né, acabou. Infelizmente, né, mas eu espero que volte, eu tenho muita esperança de que o Cineporte volte, né. O Cineporte simplesmente era filmes de línguas portuguesas, né, que se juntavam e eles faziam um festival. De 2 em 2 anos era em um país diferente de línguas portuguesas. E aí eles vieram gravar aqui em João Pessoa, vieram gravar o Grande Quilape. O Grande Quilape era uma produção com um diretor angolano, né, Zezé Gamboa, e tinha um diretor de arte que era João Torres, né, e tinha um outro diretor também que era Juca. Juca era do Rio de Janeiro, né, da Rede Globo, né, e eles vieram fazer a direção de arte aqui em João Pessoa e infelizmente eles tinham começado a gravar o filme em Portugal, né, era Portugal, Angola e Brasil, né, eram os 3 envolvidos. E aí eles vieram gravar aqui no Brasil, mas aqui em João Pessoa, como se fosse Portugal, porque o cenário de um filme, a geografia de um filme, ela pode ser feita em qualquer lugar. É só você transformar na direção de arte, né? É esse grande trabalho que eu me apaixonei por isso também. É você transformar o local aonde você quer que seja. Se você quer que João Pessoa seja Portugal, João Pessoa vai ser Portugal. É só você transformar os locais, né? E foi isso que aconteceu. E aí, o Tarcísio Pereira também está envolvido nisso, porque o Tarcísio, nessa época, ele estava fazendo Ele estava envolvido na produção de elenco, né? Na seleção de elenco, na realidade. Nessa época, ele estava envolvido na seleção de elenco. E aí, como eles chegaram aqui e faltava muito material, porque não dava para vir no navio de Portugal, né? E aí faltava muitas coisas para serem feitas. E nessa época eu estava envolvida num projeto de eu com meu irmão, né? Eu estava envolvida em figurinos, né? Num projeto de figurino, né? E aí no ateliê. E a gente fazia várias coisas também em relação à direção de arte. E aí o Tarcísio teve a ideia de me convidar para dar assistência à direção de arte desse filme, né? E foi aí que eu me envolvi nessa grande produção, que foi uma verdadeira produção de cinema aqui em João Pessoa. Foram 10 dias que eu passei sem dormir. 10 dias de imersão. 10 dias de imersão total, né? Numa grande produção, vieram 2 carretas de materiais, né? Grandes equipamentos, montaram aqui no centro da cidade, ali na frente do Santa Rosa, né? Eles colocaram, né? Transformaram a rua, porque era anos 60, né? E os meios fios foram transformados, né? Naquela época não tinha orelhão, não tinha rampa de acessibilidade, né? E a gente tinha que tirar tudo isso, e a gente tinha que transformar tudo isso, né? E aí eu nessa época me dediquei muito e dei uma grande contribuição
E foi aí que eu me envolvi de verdade. Eu disse, não, é isso que eu quero fazer. Foi quando eu descobri que realmente era isso que eu queria fazer. E o medo, como você falou, eu me assustava muito pelo fato de já estar envolvida numa grande produção, né? E você se assusta porque você diz assim, meu Deus, será que isso é verdade que está acontecendo comigo, né? E realmente era verdade. E o filme foi lançado aqui, Lázaro veio lançar o filme aqui, veio no Cineporte, né? 2 anos depois eles vieram lançar o filme aqui no Brasil e foi assim, foi maravilhoso. E a partir daí eu me envolvi, fui para Campina Grande, né, fazer o curso de cinema. Eu disse, não, eu quero fazer, né? Aí eu fui fazer com o André da Costa Pinto, né, que André hoje está envolvido com um projeto maravilhoso no Rio de Janeiro, que é um projeto na Portela, né, no Rio de Janeiro, com esse projeto de cinema. E aí, pronto, aí eu comecei a escrever também, porque eu gosto muito de escrever, sou escritora também, e gosto muito de escrever, e aí para mim encontrar minhas próprias oportunidades, eu disse, eu que tenho que buscar. Gente, se você quer fazer alguma coisa, vá atrás, procure sua oportunidade, não espere que ninguém venha lhe oferecer, não. Vá atrás e procure os seus sonhos a serem realizados. E para que os meus sejam realizados, eu escrevo o meu roteiro, e vou atrás de realizar. Ok. A gente tem aí esses 2 inícios pujantes, né? Permeado pelo medo, como foi o nosso texto inicial, mas eu acredito e tenho absoluta certeza que as 2 carreiras são carreiras de sucesso. E muitas vezes as pessoas entendem sucesso, esse é um dos textos nossos que já está pronto, que virá aqui adiante. Eu entendo sucesso como alguém que bota 1 milhão no bolso. E sucesso não, com certeza não é isso. Não é isso. Não é isso. Quero mandar aqui boa noite também para nosso querido José Hermínio, lá no Cristo Redentor, que está dizendo boa noite, professor, e a todos. O Pedro Alves manda um abraço para o Jacinto. Pedro, meu querido Pedro. E Edilete. Obrigada. Né? Pedro. A Robelândia Freire, lá, enfermeira do Hospital General Edson Ramalho, entrou aqui e está nos acompanhando, a esposa de Assis Freire. E Marina Teixeira, lá no bairro do Rangel, também está nos acompanhando aqui. Deixa eu ver quem mais. Olá. Zita Atanásio, é enfermeira lá do PS, da Unidade Básica de Saúde no Cristo Redentor, no Bela Vista, está nos acompanhando. O nosso amigo vascaíno, Carlos Alberto, que não perde um programa, muito obrigado pela sua companhia, está nos acompanhando. E Martiniano e Janicleide, lá no Rangel, também nos acompanha. Okay. A todos nossos, muito obrigado por nos acompanhar. Jacinto. Diga aí, meu querido, pode falar aí. Viventes, é um curta de 2010. Olha, vamos começar primeiro por Geraldo. Geraldo a gente já falou, documentário Geraldo Corrêa. Geraldo Corrêa foi um secretário de Cultura lá de Santa Rita, e no período que eu entrei lá na prefeitura de Santa Rita. E aí eu sempre estava com o Geraldo todo dia. Eu tive a ideia de escrever, né, um roteiro para Geraldo, e ele não queria, não quero não, digo, vou fazer. Um dia eu trago o equipamento. Aí levei o equipamento e comecei a fazer uma entrevista com ele, e ele foi falando, então Geraldo por Geraldo, né? Ele fala sobre os problemas, as coisas, porque Geraldo trabalhou na extinta TV Tupi, né? Fez exposições fora do Brasil, em vários países fora do Brasil, mas como ele amava Santa Rita, ele voltou para Santa Rita. Hoje nós não temos mais Geraldo Corrêa. E eu digo agora, vamos em frente. Em segundo plano, eu fiz o Anjo... Antes de você prosseguiu, nós temos grandes documentaristas como... O Vladimir Carvalho. O Coutinho, o Eduardo Coutinho, né? Assisti quase uns 10 documentários quando eu sabia que tinha um documentário de Eduardo Coutinho, eu adorava o documentário dele, né? Difícil Master, por um o Cabra Marcado para Morrer, que foi que inicialmente eu comecei a obra dele. Cabra Marcado. Você se espelhou em quem para fazer o documentário? Não, rapaz, eu vou dizer uma coisa a você. Na realidade, eu não tive assim essa história de me espelhar em fulano e ciclano, não. Criou um estilo próprio. Eu criei meu próprio estilo, porque aquilo foi um dom que Deus me deu e eu comecei a botar em prática, tá? Começou com o Geraldo.
Depois que Geraldo apareceu, aí eu digo, agora vamos pra frente. Dessa sua filmografia, quais são documentários que você tem? Geraldo, só tem um. Só Geraldo é documentário? Só Geraldo é documentário, só Geraldo. E daí eu comecei a fazer. Eu escrevi roteiro de ficção, e aí eu filmava. Eu escrevia e filmava, escrevia e filmava. Então eu fiz O Anjo e a Serpente. O Anjo e a Serpente, eu fiz a peça de teatro, e daí da peça de teatro eu fiz a adaptação para o roteiro de cinema e filmei o Anjo e a Serpente. Na minha relação aqui, sim, tem táxi. Na minha relação aqui, eu botei Aparição logo após Anjo e Serpente. Mas a Aparição eu não queria deixar você falar. Eu sei que a Dilete participou do filme Aparição. Né? E eu queria que ela falasse um pouquinho do diretor e produtor do filme que dirigiu e produziu Edilete Bezerra no filme Aparição. Deixa eu falar só um minutinho antes. Deixa ela falar de você como diretor. Deixa ela dizer que você como ela é o cara chato, aquele que dá grito, que fica levantando, não gritar, não prestou, filma de novo. Tem que repetir várias vezes. A minha história com o Jacinto, gente, é o seguinte. Eu procuro muito, me capacitar. Né? Eu acho que você tem que procurar estudar e fazer as coisas assim de uma forma com responsabilidade, né? Então, aqui na Paraíba, João Pessoa, é um lugar que a gente tem muitas capacitações gratuitas, sabe? As pessoas, elas devem ir atrás e fazer. O SESC oferece muita coisa de cinema pra gente de graça, né? E eu tenho 135 certificados do SESC, né? Quando o Chico era do SESC, eu dizia assim, você tem que me dar um prêmio, porque eu já fiz esses cursos todos aqui, e a maioria relacionada a cinema, né? E então, num desses cursos, eu encontro o Jacinto Moreno, né? Aí eu conversando com o Jacinto, né? Era até um curso sobre áudio para cinema. Aí eu conversando com o Jacinto, né? E Jacinto falando dos filmes dele e tudo mais e tal. Aí eu digo, Jacinto, quem é seu diretor de arte? Ele fala, não tem não. Eu digo, como assim? Ele, não, a gente vai fazendo e tal, e a gente vai fazendo do jeito que a gente não tem dinheiro, para contratar diretor de arte, não sei o que e tal. Eu digo, eu vou lhe ajudar, né? E aí ele tava com esse projeto de fazer a Aparição, né? Fazer a Aparição. Aí eu fui com o Jacinto, fui lá na casa dele, a gente conversou sobre isso. Ele me contou o projeto, o que ele queria fazer, e a gente começou a procurar locações, né, a respeito do filme. E eu passando na BR, quase na frente da casa dele, tem uma granja maravilhosa, linda, uma igrejinha, né? Onde é o Alphaville hoje, acho que todo mundo passa ali naquela BR e vê, né? Hoje é o Alphaville. Eu já sinto, mas tem um lugar maravilhoso aqui, quase na frente da sua casa. Ele disse, mas o povo não deixa gravar, não sei o que e tal e tal. Eu digo, como assim? Vamos lá. Peguei Jacinto, botei no carro e a gente foi lá. Chegou lá, o homem disse, não pode, porque seu Cid, que é o dono, não sei o que. Aí começou, aí Jacinto... ele recua um pouco, né? E eu sou atirada. Eu vou em frente, eu não quero nem saber. Eu quero fazer lá, eu tenho que fazer. Eu botei na cabeça aquilo, eu vou. Aí ele disse, era perfeito, aqui ficava maravilhoso. Eu digo, ficava não, vai ser aqui. Aí a gente falou com o caseiro. Aí o caseiro olhou pra mim e disse, não, o homem não deixa não. Eu digo, mas deixa eu falar com o homem. Ele, não, mas eu não posso dar o telefone dele. Então o senhor liga do seu número pra ele, que eu falo com ele no seu telefone. Conversei com o homem autorizou a gente a entrar e tudo mais e tal. E aí foi maravilhoso. Aí já assim, mas Edilete, a gente tem que fazer uma chuva. Eu digo, tem um quartel de bombeiro aqui bem pertinho. Vamos pegar um carro de bombeiro pra fazer a chuva. Tinha barragem, que é pertinho também. Carro de bombeiro. Aí a gente fez o trâmite normal, né? Porque quando a gente vai fazer uma direção de arte, a gente tem que pegar um roteiro, dar uma olhada no material e escolher as locações, visitar as locações, né? E aí o que acontece? A gente tinha uma chuva para fazer, porque a Aparição é uma história de Nossa Senhora. Eu pedi justamente para Jacinto falar do que é esse filme bom, Aparição. Pronto, deixa ele falar. Aí o que acontece? Aí nessa história tem uma chuva, né? E essa história envolve muita gente.
né? É assim, as pessoas que vão para a procissão, umas 60 pessoas envolvidas, né? E para isso a gente não tinha dinheiro, para alimentação dessas pessoas. Como é que a gente ia levar essas pessoas pro local, né? Aí eu sei que a gente começou a fazer, fiz para um canto, para outro, para pedir ajuda às pessoas, né? Então a gente pediu um ônibus, a gente conseguiu um ônibus para levar essas pessoas até o local. E aí a gente pediu ao quartel do bombeiro, só que o quartel do bombeiro disse que os bombeiros, que eles não podiam fazer esse trabalho porque não podia desperdiçar água, né? E aí eu fiquei inconformada com isso. E nós fomos gravar, né? Inclusive conseguimos até a reportagem da cidade aqui, né? E tal, né? Da TV Cabo Branco. Foi TV Cabo Branco, Jacinto? Foi TV Correio. Aí da TV Correio e tudo mais no local, né? E a gente queria fazer uma coisa bem feita, né? Com a produção de arte boa, né? E aí eu consegui o figurino todo, eu mesma consegui, do meu próprio ateliê, as coisas, né? Eu cedi e tudo mais. E aí quando foi na hora da gravação, né? E eu fiz, eu e uma amiga minha, a gente passou a noite acordada fazendo comida para 60 pessoas, porque a gente não tinha como fazer de outra forma, né? Eu digo, vamos fazer a comida e vamos levar essa comida. E a gente, quando eu ia com a comida, para levar a comida pro pessoal, a Jacinto disse, não, mas não vai ter a chuva, porque o quartel do bombeiro vai ter sim, que eu vou buscar os bombeiros agora. Aí eu fui lá no quartel do bombeiro, cheguei lá, botei todo o chá para os bombeiros, né? Que é isso? Vamos embora. Isso. Mas, meu senhor, é só uma chuvinha assim, olha. Aí, quando foi daqui a pouco, assim, de 11 horas mais ou menos, chega eu lá no carro de bombeiro. Olha, com ele dois conseguiu bombeiros. a chuva, tá vendo, Jacinto? Conseguiu a chuva. Que maravilha, e a gente, né? E conseguiu. E Jacinto fica apreensivo, fica com medo. Ele é assim, eu fico com raiva de Jacinto. Eu brigo com ele, porque ele fica assim, sabe, apreensivo. Eu tenho que enfrentar, O medo dele impulsiona o sucesso. Ele fica apreensivo, assim, porque ele diz, não, Edilene, não faz isso. Depois dos bastidores da... Vamos embora lá e faço, né? Depois dos bastidores de aparição. Aí você já aproveita e fala de o menino e o mistério. O menino e o mistério. É o seguinte. Vamos saber na sequência. Táxi, né? Eu fiz o táxi também, que é a história de uma mulher que morre ela Isso eu assisti. Ela morre num acidente, depois ela volta e pega um táxi e tal, etc. Fiz o Viventes, né? O Viventes é um filme que, se você ver, você pensa que é um documentário, mas na realidade não é ficção. É um filme sobre os catadores de papéis na rua. Isso. Né? A maneira de sobreviver, mas eu fiz ficção. Uma Luz no Fim do Túnel é um outro filme que eu conto a história dessa mulher que é alcoólatra, né? Uma Luz no Fim do Túnel. E aí vem Caminhante. Eu conto a história de um cara que vivia nas ruas, mas ele era um cara altamente culto e ele estava procurando, nessa caminhada dele, alguém para que seguisse as ideias, a ideologia dele, né? Queria uma pessoa para dar continuidade. Aí foi quando veio a ideia de aparição. Aí, assim, eu queria... Vamos para a aparição. Eu queria interromper para falar assim, desses filmes, dessa sua filmografia, quais prêmios você já... Quantos filmes foram premiados, em quantos festivais? Eu queria que você desse uma apanhada assim. Nós estamos chegando a 20 horas e 40 minutos e o nosso programa encerra às 20 horas e 57 minutos. Então a gente já só tem aí 17 minutos. Aí eu queria que você fizesse assim uma apanhada desses filmes e quais os filmes que você recebeu premiação nos festivais. Olha, na realidade, todos esses filmes meus foram para festivais e foram exibidos em festivais. Eu não recebi nenhum prêmio. Receber o prêmio não recebi. Esse filme que ganhou o Festival de Curta lá em Boa Vista. Sim, é o seguinte, esse filme... A Cova da Ira. A Cova da Ira é o mesmo Aparição. Certo? É uma aparição, porque é o seguinte, a aparição é um longa de 75 minutos. Eu fiz Cova da Ira, um curta de 18, porque tem festival que só aceita 18 minutos. Então não tinha como escrever o longa lá. Então o que eu fiz? Eu fiz um longa de 75 e fiz a Cova da Ira, que é o resumo do longa-metragem. Esse filme foi exibido aqui no Sesc, foi exibido lá no festival lá de Boa Vista. Boa Vista. E foi para Portugal.
Então eu fui para Portugal, eu passei, eu acho que uns 10 dias lá em Portugal, no Festival Farcume, que houve lá em Portugal, com este filme. Cova da Iria, porque o festival era curta-metragem. Mas os meus filmes já foram exibidos na França. No Festival da França, que eu mandei e fiquei sabendo que tinha sido exibido lá. Não ganhei prêmio. Mas foi exibido. Não, foi. A Paraíba sendo representado. Por exemplo, um festival táxi, importante. Por exemplo, o Táxi e Uma Luz no Fim do Túnel. Esse filme, por exemplo, Táxi foi classificado no Festival Internacional de Cinema no Rio de Janeiro. Só que eu não pude ir. E Uma Luz no Fim do Túnel também foi classificado no Festival no Rio de Janeiro. Mas agora vamos passando e vamos... Deixa eu só fazer um registro aqui. Porque já está terminando o tempo, tem que falar do filme atual. A gente vai falar. Carlos Alberto, eu vou fazer esse registro aqui dos 434 anos do nascimento do estado da Paraíba, especialmente da cidade de João Pessoa, que tinha o nome de Nossa Senhora das Neves. Zefinha Felipe, o nosso boa noite, muito obrigado pela companhia. E Zeca Serra, também muito obrigado pela sua companhia. Voltando aqui, dizendo aos nossos face friends e nossos espectadores aqui através do microfone, estamos recebendo hoje aqui o cineasta Jacinto Moreno e Edilete Bezerra, que estão fazendo a companhia aqui na bancada. E voltando para os filmes que participaram de festival, você tem mais? Tenho, porque é o seguinte, o ano passado o Menino Mistério foi pro festival, ele foi classificado no festival aqui do meu Deus, como é o nome? Aruanda? Não, foi aqui, foi em outro estado. Sergipe? Não, eu não tô lembrado não, mas foi. E me mandaram avisar, mas eu não tinha condição de ir, certo? O Silêncio, veio agora o Silêncio da Noite. No Silêncio da Noite, por exemplo, este filme A Escolha, que é um curta-metragem, o roteiro é de Marco Veloso, tá? Eu filmei. Tem esse aqui No Silêncio da Noite, que o roteiro dele é de Noaldo Brito. Noaldo Brito. Eu fiz uma adaptação dele, né? É longa, mas eu fiz uma adaptação e aí filmei No Silêncio da Noite. E agora A Viagem. A Viagem era um curta-metragem de Marcos Veloso. Só que Marcos, infelizmente, não pôde filmar, e eu peguei o curta de Marcos e transformei no longa, sabe? Transformei no longa. Um longa é de 75 minutos, mais ou menos por aí, 75 a 80 minutos. Só que desse longa eu também vou fazer um curta, todos eles eu faço um curta, justamente para os festivais. Eu queria agradecer a todas as pessoas que trabalham comigo, são pessoas maravilhosas, eu não tenho condições de pagar, todos vêm por livre e espontânea vontade, tá? Todo dia eu recebo ligação de pessoas pedindo para participar do filme, eu não tenho como botar todo esse pessoal, eu tenho que fazer uma escolha, tenho que colocar pessoas que são atores, para que o trabalho saia perfeito, né? E eu quero agradecer a todo mundo que participa, desde o primeiro, desde o Anjo e a Serpente, que esse pessoal trabalha comigo, sem ser remunerado, sabe? Eu tenho que agradecer muito essas pessoas. Jacinto, eu queria confessar a você que eu faço também um projeto social chamado Cine Comunidade. Certo. E eu queria confessar a você o seguinte, eu tenho subtraído alguns filmes seus sem pagar direito autoral. Não tem problema não. Eu quero uma confissão que eu faço aqui, que eu tenho subtraído, eu tenho usado o filme paraibano, um dos filmes que eu sempre uso, eu gosto de usar, inclusive para tratar o racismo, a questão das comunidades quilombolas, é Aruanda, que é um filme, um marco inaugural no cinema paraibano, de Duarte Noronha. Né? Tenho usado alguns filmes seus também. E vou continuar usando, até que você mande lá uma notinha me proibindo de cobrando direitos autorais. No dia que você me cobrar direitos autorais, eu vou deixar de exibir o filme lá na comunidade. Mas a gente tem exibido o seu filme. Eu queria o seguinte, que você me convidasse para ir lá, fazer um debate com o pessoal, eu vou tranquilo. Num dia pra gente fazer, numa das apresentações, fazer um debate. Eu tô pensando já aqui em fazer com filmes no Silêncio da Noite. Pronto. Mas aí eu tô pensando como é que eu vou fazer, porque o Silêncio da Noite é um filme de quase 80 minutos, né? É 75. 75 mas minutos. Mas eu tenho ele em 18. Pronto, é esse que eu vou usar em 18. Eu vou lá na sua página no YouTube, vou baixar ele em 18 minutos. E vamos fazer um debate agora
No final de agosto ou início do mês de setembro, vamos fazer um debate com esse filme. Vocês vão estar convidados para esse filme. Pronto, veja bem. Participar lá desse debate, tá certo? Todo esse pessoal trabalha comigo, tenho que agradecer muito, né, a todo mundo. A Edilete é uma pessoa que está me acompanhando desde o início, praticamente. A Edilete vem me acompanhando, né? Eu te achei, né? Eu tenho um projeto que é... Eu tenho um livro chamado Guruji, né? São apontamentos históricos sobre os remanescentes quilombolas no município do Conde. E eu já pensei em transformar isso num roteiro. Mas eu lhe confesso que a minha intelectualidade não chegou ainda à capacidade de produzir roteiro. Eu sou péssimo produzindo roteiro, até roteiro do programa eu me perco. Se a mulher não ajudar ali, Ana Lúcia Teixeira, nossa pedagoga aqui de plantar, ela fica ali só depois puxando minha orelha, porque eu termino atrapalhando. Depois eu vou, né, a diretora geral aqui do programa lá do Censo, e aí ela fica puxando as orelhas depois, olha, você disse tal palavra, você devia ter dito, você cortou a fala, e aí a gente vai tentando ajustar isso. Exatamente. No roteiro eu não sou muito bom, então depois, quem sabe, a gente não vai trabalhar isso de alguma forma. Eu tô só um minuto, eu tô em fase. Fica à vontade, faça aí uma... Nós estamos, eu digo nós, porque é o elenco todo, esse elenco, eu acho que tem umas 40 pessoas no elenco, tá? E nós estamos em processo de filmagem, né? Nós conseguimos filmar algumas cenas já, e tem muitas e muitas cenas, são 60 cenas, são 60 planos que a gente tem que fazer, eu só fiz, eu acho que 15 só. Então tem muitos para fazer, ainda, então, né? A gente tem que... Temos muitas coisas, é porque choveu muito, eu tenho muitos planos externos. Eu tenho muitos planos externos que eu só posso fazer se não estiver chovendo, né? Mas Deus é bom. Como é o nome do próximo projeto? Não. Esse projeto você está trabalhando, É A Viagem. A Viagem, né? Sim, é o próximo, esse filme que eu estou fazendo agora é A Viagem. Então estou com um elenco muito bom, estou com o pessoal muito bom, graças a Deus. Tá entendendo? Todo mundo aqui por livre e espontânea vontade, dando uma forçona pra mim. Eu tenho que agradecer de coração. Antes de você falar da história, antes de você falar da história da viagem, eu queria que a gente trabalhasse 5 minutos, questões assim, dos nossos telespectadores. Depois eles vão me perguntar, eles mandam mensagem no WhatsApp perguntando. Cinema. Sei. Cinema. São questões técnicas de cinema que às vezes a gente precisa aprender. Nós tínhamos. Você chegou a gravar, os dois chegaram a gravar em Super 8. Eu gravei. Super 8, você chegou eu comecei a gravar em Super 8, lá em Mossoró. Meu casamento foi gravado em Super 8. Então, mas eu fazia filmes lá em Mossoró. Aí depois foi inventaram um filme mais largo, não é isso? Tudo errado de feminismo. Inventaram um filme mais largo. Chamado 16mm. 16mm, 16mm, aumentava o tamanho da tela, aquele negócio todo. Acompanhei tudo, né? Hoje o cinema trabalha ainda com esse modelo, não? Não. Hoje não trabalha mais. Hoje é 35mm. Cinema, né? Digital de 35mm. E a tela 16:9. É isso? Geralmente a tela 16:9, 16:9. E aquele formato que aparece uma faixa em cima e uma faixa embaixo. O povo vai perguntar, o que é aquilo? Chama-se widescan. É assim que chama, é? É widescan? Eu sei. Eu sei que ele é quem edita os filmes, viu? Douglas, né? Aparece aqui, Douglas. Aparece aqui. Diz aqui como é o nome daquele negócio lá. Vem cá, porque quem faz a edição do meu filme é Douglas. Ele tá ali. Douglas é editor. É o editor. Vem mais pra cá, cheio. Como é que se faz? Ele vai fazer 60 tomadas. Nessas 60 tomadas, no mínimo, ele filma 5 vezes cada tomada. Cadê o Douglas? Não tá aparecendo aí? Não, é porque tá... Olha ele lá. Como que você depois trabalha isso para deixar em 75 minutos? Ele vai me explicando. Ele vai me explicando o que ele gravou e o que ele quer deixar. O que ele quer deixar no filme e o que ele não quer. Aí daí eu vou fazendo o processo de montagem e corte no programa de edição, aí depois ele dá uma revisada do começo ao fim para ver se ainda vai manter algumas coisas ou tirar outras, e depois ele faz a pós-produção, que é caso ele queira botar algum efeito ou algo do tipo, aí finaliza tudo e pronto. Você chegou a colar filme? Já. A fitinha colando quando o filme quebrava, ia lá, colava. Não chegou não, né? Mas é o menino. Interessante que eu fiz isso.
Você chegou a fazer colar? Eu cheguei a fazer, porque... Tinha até um filme com a fui... chamada Sal de Prata, né? Que usava para colar os filmes, né? Não, mas é porque é o seguinte, lá em Mossoró, eu comecei a me envolver com o cinema lá em Mossoró, mas assim, não de fazer, eu fiz na época do 8mm, eu fiz no 16mm também, participei lá com um colega meu, mas eu fui trabalhar no cinema, eu ia limpar o cinema, eu varria o cinema, limpava as cadeiras e ganhava entrada grátis. E com isso eu terminei aprendendo a exibir filmes. Eu cheguei a exibir filmes lá, era no Cine Cid, lá em Mossoró. Eu exibia filmes. E quando eu cheguei aqui em João Pessoa, procurei logo o cinema para me exibir os filmes lá. E o rapaz lá do cinema, o gerente, disse: não, pode vir, venha, você esteja à vontade. Só que o tempo passa, o tempo voa e eu terminei esquecendo. Douglas, muito obrigado pela sua participação aqui, nos explicar essa questão de como se faz os cortes do filme. E eu queria, assim, rapidinho, ainda tem um tempinho ainda, em 5 minutos, me dá me dá dó o cinema, o Teatro da Juteca e o Cilaio Ribeiro, que a gente não vê mais nenhum espetáculo nesses espaços. Pouquíssima utilização do Lima Penante. Assim, em rápidas palavras, como é que vocês vê a situação do teatro na Paraíba? Rapaz, é o seguinte, eu acho que não é só na Paraíba, como no mundo inteiro está um caos. O teatro está, sinceramente, não tem mais condições financeiras de se produzir uma peça de teatro, porque ela está viajando. O governo não entra mais, você entra com seu dinheiro e você vê o seguinte, você monta uma peça com 3 pessoas, para você ir ali em Souza é complicado, sabe? É muito complicado. Eu sinceramente, eu fico triste com essa situação. A situação do Juteca. Quando eu cheguei aqui, o Juteca funcionava. Eu apresentei peça no Juteca, né? Além do Lima Penante, do Santa Rosa, né? Lá no Cilaio Ribeiro, eu fazia temporada no Cilaio Ribeiro. Eu fiz temporada no Cilaio Ribeiro. Infelizmente, o Cilaio Ribeiro hoje está funcionando, mas está funcionando com uma escola de arte. Uma escola de arte lá é uma escola de arte. É o SEART que está funcionando lá. É um projeto, né? É um projeto. Eu queria deixar a dica de filme desta noite, todo final do programa a gente deixa uma dica de filme. Eu queria deixar uma dica de filme que é O Silêncio da Noite, filme de Jacinto Moreno, lançado em 2019, é isso? 2018, aborda de forma real. Essa fala é minha, viu? Depois eu fico errado, você diz. Tá bom. Aborda de forma realística o drama vivido por meninas e meninos no interior das residências. Embora ele só trate de meninos, mas eu coloquei aqui meninos. Meninos tudo bem. Tá? Da residência, quando são vítimas de abuso sexual. No filme fica evidente a realidade em que, em muitos casos, a própria mãe não acredita na versão das filhas e termina as punindo com a expulsão da casa. O elemento econômico de fundamental importância na relação de dependência entre mãe e o cúmplice, a mãe se tornar cúmplice. Sobretudo o machismo do pai e do padrasto, que muitas vezes impulsiona a filha à prostituição. Na ficha técnica nós temos o elenco: Noaldo Brito, Lucélia Alves, Beatriz Souza. E o roteiro é de Noaldo Brito, aí o Lucas Faria, original. Marcos Veloso, Ivonaldo Rodrigues, Carol Filizardo, Lena Virela, Nádia Rei, Elza Queiroz, Graucio França, José Maria Monteiro, Suênia Freire, Lúcia Teixeira, Inaldo Borba, Laura Domingos, Ana Cristina, Robson, Adriana e Jorge Brau. Roteiro original Noaldo Brito, roteiro adaptado de Jacinto Moreno, fotografia Jacinto Moreno, direção de arte e figurino, quem? Edilete Bezerra. Edilete Bezerra. Olha aqui. E edição, meu amigo, daqui por diante, Douglas Moreno. E voltando aqui Vou pedir a sua permissão para baixar esse filme do YouTube e deixar também no meu canal com a descrição do filme e a descrição do vídeo, remetendo para o seu canal, tá? Tá bom, fique à vontade. Olha, gente, nós estamos a 20 horas e 55 minutos. Faça suas considerações finais. Eu queria avisar o seguinte: olha, gente, entra no YouTube ou no Google e bota lá filmes de Jacinto Moreno. Filmes de Jacinto Moreno, você vai ver tudo que Jacinto Moreno fez. Filmes de Jacinto Moreno. Eu queria também avisar o seguinte, que a viagem, né, que nós estamos filmando, eu estou com muitos atores. Não vou dizer nome aqui porque não vai dar tempo, mas são muitos atores aqui.
No lançamento você diz. No lançamento eu digo. Vem pra cá fazer o lançamento aqui. Tempo não tem. Já Bom, tá garantido espaço. Eu quero agradecer a você. Eu quero agradecer a você, Edson Gomes, né? Ana Lúcia, Alexandre e Rayan, né? Os técnicos estão aqui conosco, o Douglas, né? Que teve aqui uma participação pequenininha aqui conosco, Edilete Bezerra, né? E a Rádio Comunitária 104.9, Cruz das Armas, e a toda a população da cidade de João Pessoa. Nós aqui agradecemos, Jacinto. A Keilinha Cordeiro, nosso abraço, nosso boa noite. Cineide Lucena, lá em Igaraçu, nosso boa noite. Santos Filho, também nosso boa noite. Edilete Bezerra, suas considerações finais. Muito obrigado por sua participação. Edson, eu quero dizer a você o seguinte, eu vejo aqui em João Pessoa grandes oportunidades. Por exemplo, o teatro Cilaio Ribeiro, eu comecei no Cilaio Ribeiro com o grupo do Tenente Lucena, né? E hoje o Cilaio Ribeiro está com uma gestora muito boa, que é a Laurinha, e grandes projetos têm acontecido lá. Assim, João Pessoa ainda é um lugar que você tem muita oportunidade de ir ao teatro de graça, né? Que você tem a oportunidade de assistir o espetáculo gratuitamente, certo? Eu tenho andado pelo Brasil inteiro e a gente não vê isso por aí, gente, né? Infelizmente, a Juteca, como você disse, é lamentável, porque seria excelente se tivesse funcionando no bairro, né? E assim, o teatro Lima Penante, eu vejo ainda também como grandes oportunidades, porque nós temos lá cursos de teatros gratuito, né? Gratuito, são oportunidades, e espetáculos de teatros também, né? Assim, eu não vejo assim com muita tristeza, não, eu vejo com muita alegria isso aqui em João Pessoa ainda, certo? Que a gente tem muitas oportunidades aqui. Gente, é só procurar. Você procurar, e também o espaço cultural também. A gente tem muita coisa boa no espaço cultural acontecendo também grátis. Na universidade também temos projetos grátis também que você pode participar. É só você procurar, ver onde está acontecendo as coisas, certo? Muito obrigado. E eu quero agradecer aqui ao programa Lato Senso, né? A toda essa população que assiste, né? Todo esse grande público que assiste o Lato Senso, né? A Edson Gomes e a toda a sua equipe, um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação. Nos despedimos dos nossos telespectadores, dizendo que o nosso vídeo vai estar amanhã disponível através do nosso canal no YouTube e no Facebook. A todos, nosso boa noite, obrigado ao controle de som, a direção de som de Alexandre Salles e o controle de som de Rayan Nascimento. A todos, nosso boa noite.